irmãos, graça e paz a todos, amém? Nós vamos estar orando, dando início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Convido os irmãos a estarem se colocando de pé, está entregando as nossas vidas na mão do Senhor. Os irmãos que estão a caminho, para que Deus esteja abençoando os passos, para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, este culto, tudo que será realizado aqui, que seja tão somente para a honra e glória do nome do nosso Deus. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, mais uma vez, com o único, Pai, objetivo de louvar o teu nome, de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, também, ó Deus, de estar aprendendo mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, abençoar as nossas vidas, abençoar os louvores que aqui serão entoados, honra e glória seja dada somente a Ti. Pedimos pelos irmãos que aqui estão, esteja abençoar cada coração, para aqueles que estão vindo, esteja apressando os passos e trazendo os teus servos em paz. Esteja abençoar aqueles que estão acompanhando através da live, que Deus Espírito Santo vem estar falando, Pai, poderosamente em cada coração. Nós louvamos o teu nome, bendizemos a Ti, porque somente o Senhor é digno.
Jesus.
Nesse momento nós estaremos ouvindo um louvor para a nossa irmã Aline. Adriana, desculpa. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos louvar o Senhor Jesus? Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que Agradecemos a Deus pela esse louvor, Senhor.
Mestre, pelo pastor, que está trazendo a tua palavra, que a vida está todos sabe que está forçando, sair daqui, cada um, Senhor, não ficar sempre confuso, mas, Senhor Deus, obediente a tua palavra, sabe que mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde sob os cuidados do Senhor. Eu peço em nome Ministério de Louvor, da oportunidade, para que juntos possamos continuar louvando ao Senhor. Ainda de pé, nós vamos estar cantando um cântico maravilhoso. Quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Nosso Deus é digno de toda adoração. Nós cremos que Ele está aqui em nosso meio, que a sua palavra diz que Ele habita no meio dos louvores. E nós vamos estar dando uma alegria ao Senhor, cantando esse cântico maravilhoso. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus.
contigo à mesa e contemplar a tua beleza. É maravilhoso nós termos essa oportunidade de estar na casa do Senhor e poder adorar, portas abertas, engrandecer o nome do Senhor. Embora em muitos lugares isso hoje não é mais possível, mas nós ainda temos esse privilégio. Honras e glórias seja dada ao nosso Deus. Por isso nós vamos estar cantando esse cântico. Restaura, Senhor, engrandecendo mais uma vez o nome do nosso Deus esta noite. Minha comunhão
noite nos edificar mais uma vez com a tua palavra, abençoar as nossas vidas, falar poderosamente, ó Pai, a cada coração nessa noite. Nós louvamos o teu nome, bendizemos a ti, porque somente o Senhor é digno de receber a nossa oração, o nosso louvor. Continue conosco, Pai, dá-nos a tua bênção, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O mensageiro está com a palavra. Irmãos, graça e paz, irmãos. Amém? Essa noite, queremos falar dos Cordeirinhos de Jesus, das crianças. Agora o menino lá na Sabina, junto com a professora. Vamos abrir as nossas Bíblias, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Estudando na quarta-feira, os versículos de 1 até o versículo 3, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, no capítulo 6. Hoje nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6, apenas 3 versículos. Assentados como os irmãos estão, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís o tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante os incrédulos? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas para expor a Deus amor esse texto a todos nós que aqui estamos. Que o Senhor, Deus amor, e o teu Santo Espírito tenha a liberdade de trazer a memória, Deus amor, tudo aquilo que o Senhor quer. Nós venhamos a transmitir a tua igreja, a igreja tua. Agradecemos ao Senhor pelos irmãos que estão aqui. Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o motivo, Deus amor, pelo qual todos nós estamos aqui. Deus, que possamos ir a te adorar, possamos ir a agradecer o teu nome. Pedimos por aqueles que não estão aqui. O Senhor também conhece o motivo de cada um deles. Que o Senhor esteja, Deus, eu vou despertá-los segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Deus, nós somos apenas teus servos, teus filhos. Deus, queremos fazer simplesmente a tua vontade. E ouvir, Deus, a tua voz, o Senhor falar conosco. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a expor o texto de uma maneira simples, de uma maneira onde todos nós que aqui estamos possamos vir a compreender, ó Deus amor, esse texto. Ajuda-nos também a aplicar, ó Deus amor, o texto ao coração da tua igreja, aos nossos corações, porque nós carecemos, ó Deus amor, da tua graça, da tua misericórdia e do teu grande amor por cada um de nós. Por isso, ó Pai, ajuda-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando agora ao capítulo 6, nós já expomos os primeiros 3 versículos do capítulo 6, onde nós trouxemos as seguintes aplicações. Eu quero simplesmente fazer as aplicações, depois nós vamos entrar propriamente no texto. Em 1 Coríntios 3, do versículos de 1 ao 3, nós trouxemos as seguintes aplicações, que nós não devemos levar o nosso irmão aos tribunais, pois Paulo ele deixa isso claro, logo nesse primeiro versículo ali,
Aventura se algum de vós, tendo questão contra outro, a submeter ao juízo perante os injustos. Então Paulo diz, olha, nós não devemos levar nossos irmãos aos tribunais, nós devemos ter o nosso irmão como nosso irmão na fé de fato, e tentar a conciliação a partir daquilo que Cristo deixou para nós, que é a sua palavra, o seu Santo Espírito. Então eu devo me conciliar com o meu irmão e de maneira nenhuma levá-lo diante ao tribunal, porque para o apóstolo Paulo levar o irmão ao outro tribunal já é uma completa derrota. A segunda aplicação é que nós somos hoje julgados pelo mundo, mas que amanhã nós estaremos reinando com o Senhor Jesus Cristo, e o próprio apóstolo Paulo nos diz que nós também estaremos julgando ao mundo. Então a igreja de Cristo, que hoje é julgada pelo mundo, cujo mundo olha para a igreja e diz que a igreja ela é atrasada, que a igreja ela tem aí, que a Bíblia teria que ser reformulada para os dias de hoje, e a igreja que confessa o Senhor Jesus Cristo, ele entende que a Bíblia é a palavra de Deus e nós não temos negociação alguma em relação a essas questões. Por isso hoje nós somos julgados pelo mundo. Agora lembre-se, amanhã nós estaremos reinando com o Senhor Jesus Cristo e nós também estaremos julgando o mundo. Veja o versículo 2: então não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Ou seja, Paulo está dizendo que a igreja de Cristo um dia estará julgando ao mundo, as pessoas que estão no mundo. Então a segunda aplicação é que um dia nós reinaremos com Cristo. A terceira aplicação é que os anjos já estão julgados diante de Deus. Não existe mais possibilidade de salvação para os anjos que foram caídos, mas há possibilidade de salvação e redenção para todo homem que se achega a Cristo, arrependido dos seus pecados. Pois o apóstolo Paulo também nos diz, no versículo 3, ou não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos. E aí quando Paulo fala de julgar os próprios anjos, nós já entendemos que os anjos já foram de fato julgados por Deus e que eles estão condenados por Deus. Não há mais possibilidade nenhuma de salvação. E aí Paulo fala, quanto mais as coisas dessa vida, que Paulo estava dizendo que a igreja ela tem que sempre exercer o seu julgamento. Que nós não podemos fugir de exercer o julgamento do qual está diante de nós. Todos os dias nós somos julgados. Todos os dias você é julgado. E todos os dias nós exercemos julgamento diante daquilo que está diante dos nossos olhos. Nós olhamos e dizemos se algo é bom ou ruim para a nossa vida. Isso já é exercer um julgamento para as nossas vidas. E aí nós temos que nos lembrar de todo o contexto que Paulo está escrevendo a uma igreja que tinha inúmeros crentes que eram gentios, crentes que eram judeus, e que viviam no meio de uma cidade que era uma cidade portuária, onde ali existiam inúmeras nacionalidades, e que Paulo estava justamente escrevendo aquela igreja, porque aquela igreja, cuja ele passou 18 meses, 1 ano e 6 meses com eles, pregando o evangelho, depois que ele saiu, Paulo escreve uma carta para aqueles irmãos. Essa que é a primeira carta de Coríntios, já é a sua segunda carta que ele está escrevendo aos irmãos. Ele recebe-os da casa de Chloe, ele recebe uma carta e ele está justamente respondendo tudo aquilo que está sendo perguntado sobre como os crentes deveriam viver. Me parece que aqui, nesse momento, no capítulo 6, a partir do capítulo 5, versículo 12, Paulo parece que ele se lembra que estava havendo dificuldades entre os irmãos, no sentido de que eles estavam julgando uns aos outros, e pior, é que eles estavam levando os próprios crentes aos tribunais. E aqui nos diz o versículo 4, entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. E aqui é interessante que Paulo estava justamente dizendo que
que a igreja, que deveria exercer o seu julgamento, parece que nesse momento eles estavam se abstendo de exercer o julgamento e pior, estavam colocando a mão de juízes, dos quais nada tinha a ver com a igreja. E aqui nós temos que entender todo o contexto do qual o apóstolo Paulo fala. Mas afinal de contas, em cada cidade havia os seus juízes. E cada um desses juízes, eles julgavam segundo o seu entendimento. Em cada cidade havia o seu juiz. Em Corinto não era diferente. E o pior é que Paulo estava colocando que estavam constituindo pessoas diante de um tribunal cujo não havia nenhuma aceitação diante da igreja. Existem algumas traduções que colocavam homens que eram incapazes de julgar. Pessoas que não tinham bom conhecimento para poderem estar julgando a igreja. E aqui é interessante, porque quando nós nos lembramos, por exemplo, de Moisés, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 18, quando Moisés estava julgando o povo, e ele recebe justamente a visita de Jetro, seu sogro. E o texto nos diz que Moisés julgava desde a alva até o final da tarde, e ele cansava o povo. E Jetro percebeu isso. E quando Jetro percebeu isso, ele chamou Moisés e foi conversar com Moisés e pediu para que Moisés pudesse vir a atender aquilo que ele estava para lhe dizer. Nos diz o versículo 21 do capítulo 18 do livro de Êxodo, Jetro vai dar um conselho a Moisés. Vamos ver a partir do 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Apresenta o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, aqui nós encontramos o conselho de Jetro a Moisés dizendo: olha, você precisa aliviar a carga, você tem que dividir essa carga com as pessoas. Agora, o que eu quero mostrar aqui é a questão de exercer o julgamento. Veja o que Jetro diz no versículo 21. Procura dentre o povo homens, o quê? Capazes. Homens que sejam capazes de julgar, homens que tenham conhecimento dos estatutos, das leis, que conheçam o caminho do Senhor, que eles possam vir a estarem julgando retamente o povo de Deus. E aqui, quando nós lemos a carta lá aos Coríntios, os crentes de Coríntios estavam constituindo um tribunal do qual não tinha nenhuma capacidade de julgar o povo de Deus. E pior, eram homens incapazes. Homens que não tinham a capacidade de julgar o povo de Deus. E aí eu gostaria de mostrar mais uma vez que essa questão de ter um juiz na cidade, isso vem também ali com o rei Josafá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 19, segundo livro das Crônicas, capítulo 19, o versículo 5. Vamos ler o versículo 4, o versículo 5. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo
desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Versículo 5. Estabeleceu juízes do país em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E do julgardes, ele está convosco. Então Josafá, ele também instituiu juízes dentro de cada uma das cidades, né? Ele constitui isso. E é interessante porque quando nós chegamos, por exemplo, na Babilônia, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, ali dentro da Babilônia, os judeus, eles não levavam as questões para os babilônicos estarem julgando. Muito pelo contrário, quando era uma questão entre judeus, os povos judeus, eles se reuniam, traziam homens que eram anciãos, homens de maioridade, que conheciam a lei do Senhor, que conheciam os estatutos, e eles estavam julgando ali o próprio povo de Deus. Tudo para que o nome de Deus não fosse levado ou jogado na lama. E aí Paulo estava justamente escrevendo aos Coríntios e dizendo: olha, entretanto vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, daqueles que não têm nenhum conhecimento do que vem a ser igreja. Como é que vocês estão agindo? E aí veja o que nos diz o versículo 5: para vergonha vos digo. Isso é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para a igreja um irmão levar um outro irmão diante do tribunal, do qual não seja o tribunal da igreja de Cristo. A igreja tem que exercer o seu julgamento. E a igreja que julga as causas da igreja. E aqui é interessante nós observarmos e entendermos isso. Não estou dizendo que nenhum irmão possa vir a levar uma outra pessoa a julgamento, mas que as causas da igreja devem ser resolvidas na igreja e que a igreja exerça o julgamento. Agora, uma causa entre um crente e um descrente, a igreja não tem a capacidade de julgar, a não ser julgar no sentido de dizer: ô irmão, sofre o dano. Porque é isso que Paulo espera da igreja, que a igreja sofra sempre o dano. Porque lembremos, meu reino não é desse mundo. Eu não estou dizendo que nós não temos o direito de levarmos quem quer que seja, se nós estivermos nos sentindo, por exemplo, ameaçados. Você não vai levar a justiça? Tem que levar. Se alguém te ameaçou de morte, você precisa levar a justiça, para que a justiça fique sabendo. Mas Paulo diz: para vergonha vos digo isso, porque a igreja, os irmãos estavam tendo um problema entre eles, estavam constituindo um tribunal que não era a própria igreja. Para vergonha vos digo, para vergonha vos digo. É interessante porque no capítulo anterior, no versículo 14, Paulo diz: não escreva essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos encostar como a filhos meus amados, porque Paulo tinha gerado aquela igreja. Agora, nesse momento, ele está dizendo: é para a vergonha vossa, é para a vergonha da igreja um irmão levar o outro irmão perante um juiz incrédulo. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? E aqui é interessante porque Paulo ele usa a palavra sábio. O sábio que pode vir a julgar dentre os irmãos. Ele não usou a palavra juiz, ele usou a palavra sábio. Um homem sábio. Será que não existe nenhum dentre aqueles que lá estavam em Corinto, um homem sábio que
pudesse vir a estar ouvindo, que pudesse vir a estar conduzindo aqueles irmãos a uma reconciliação sem a necessidade de colocar isso dentro do tribunal? Será que não existia ninguém que fosse sábio o suficiente para ouvir ambas as partes e reconduzi-los ao caminho correto? Porque há uma diferença entre o sábio e o juiz. O juiz julga, o sábio escuta. O sábio consegue ouvir o outro, ainda que ele seja diferente do pensamento. Querem ver um exemplo disso? As Nações Unidas eles estão reunidos, né? Primeiro vem a fala do presidente, depois vem as nações que vão falar. Nós estamos representados lá também. E o presidente fala, e todos ouvem. Mas na hora que Israel foi falar, muitas das nações se levantaram e saíram. Como haverá conciliação no mundo se ninguém quer ouvir o outro? É sobre isso que Paulo estava dizendo. Será que dentro da igreja, quando surgem os problemas, será que não tem um sábio que possa vir a ouvir um e outro e reconduzi-los ao caminho correto? Quando eu não estou disposto a ouvir o outro, eu não estou disposto a uma reconciliação. E ele, Paulo, estava justamente dizendo isso em relação à igreja. E nós precisamos saber ouvir o nosso irmão. Que nós precisamos ouvir a igreja. Que nós precisamos ouvir uns aos outros e termos e chegarmos ao melhor consenso possível. E aqui está, né, Paulo dizendo, é para a vergonha vossa. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Não existe ninguém sábio dentro da igreja. E nós temos, meus irmãos, que entender essas questões, pois, afinal de contas, é necessário nós compreendermos bem a palavra de Deus. Paulo está falando da igreja de Corinto, que passaram por dificuldades. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A igreja que passaram por dificuldades, que tinha as questões que nem sequer havia entre os gentios, estava havendo dentro da igreja, pecados dentro da igreja. E aí Paulo estava justamente dizendo que a igreja tem que exercer o julgamento e que a igreja deve exercer o julgamento com sabedoria. E nós não podemos fechar os olhos. Mas virá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante os incrédulos. Meus irmãos, quando alguém vai a um juiz e leva a sua causa para o juiz, aqui eu achei interessante quando eu estava estudando, quais são as motivações para que você leve alguém perante o juiz? Talvez as motivações sejam raiva, frustração, seja até mesmo justiça. Mas diante de um juiz, quando nós levamos outro irmão, para o apóstolo Paulo, nós já estamos quebrando o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Que o mandamento dele é: amai-vos uns aos outros. Como é que eu posso demonstrar amor, meu irmão, se eu estou levando ele à justiça? Como eu posso demonstrar amor à igreja se eu levo a igreja à justiça? Como é que eu posso demonstrar o meu amor a Cristo quando eu não obedeço a sua palavra e exerço a minha própria
virar um irmão contra outro irmão, isso perante incrédulos, isso já é a completa derrota. Veja o versículo 7. Só existia entre vós demandas, já é a completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? O apóstolo Paulo dizendo à igreja. Por quê? Pedro disse: quem é o nosso exemplo maior? Jesus. Teve alguém mais injustiçado que Jesus? Perante um tribunal que lhe condenou, mesmo sabendo que ele era inocente, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele ficou. Para Pilatos ele disse: o meu reino não é desse. Só existia entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano. Isto aos próprios irmãos. Que tristeza. Porque o apóstolo Paulo sabia que quando nós levamos uma pessoa a julgamento, três coisas acontecem. Primeiro, questões emocionais. Nossa, você levar diante do juiz. Um crente sendo levado diante do juiz. Primeira questão que vai bater a questão emocional. Isso pode trazer sérios transtornos, e transtornos até psicológicos para a pessoa. O segundo é o transtorno psicológico que a pessoa pode vir a ter. Nos olhares, as pessoas julgando e dizendo: olha o crente lá no tribunal. Por que a gente não sofre antes do dano? É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo sabe dessas questões, quando nós somos levados a tribunais, essas coisas nos acometem, elas chegam à nossa mente. E aí também, quando nós somos levados aos tribunais, além do transtorno psicológico, do transtorno emocional, existe também um transtorno, às vezes, monetário. Que o juiz vai dar a sentença que você tem que pagar ou vai preso. E aí? Por isso que para o apóstolo Paulo, as coisas da igreja se resolvem-se dentro da igreja. E se um irmão quiser levar o outro irmão perante um tribunal, isso já é a completa vergonha. De que nós, como igreja do Senhor, devemos exercer o julgamento dentro da igreja com pessoas que Paulo chama de sábios, que possam vir a julgar dentro da igreja, que possamos vir a sofrer o dano. Que nós venhamos a perder. Mas quem é que quer perder? No nosso mundo de hoje. E Paulo diz que o nosso mundo de hoje, ele escreve a carta dele a Timóteo, na segunda carta dele, sabeis, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Meus irmãos, Paulo estava dizendo à igreja de Corinto, que a igreja de Corinto tinha que exercer algo que Deus nos deu, que nós venhamos a estar julgando com sabedoria aquilo que é de Deus permanece, aquilo que não é de Deus não pode vir a permanecer, aquilo que faz parte da igreja, que cabe à igreja julgar, o mundo não tem condição de exercer nenhum julgamento sobre a igreja. Agora, aquilo que é para a igreja julgar, a igreja deve julgar. E o que é que Cristo diz? Tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Tudo que nós desligarmos aqui na terra terá sido desligado nos céus. Quais aplicações para nós dessa noite? Desses 3 versículos apenas. A primeira aplicação que eu consigo enxergar aqui, meus irmãos, é que a igreja, ela deve, sem sombra de dúvidas, exercer o julgamento de Deus. O que é pecado, e isso nós não podemos mudar. Que a igreja deve exercer um julgamento correto, que a igreja foi chamada para exercer o julgamento dentro da igreja. Aquilo que compete à igreja, nós devemos julgar entre nós. Essa é a primeira aplicação. Cabe à igreja o julgamento dos seus membros, daqueles que pertencem a Cristo. Essa é a primeira aplicação. Cabe à igreja o julgamento dos membros da igreja. Somos nós que julgamos algumas vezes. A segunda aplicação, meus irmãos, que eu consigo enxergar aqui, é que, de fato, eu devo, antes de tudo, aprender a sofrer o dano. Eu devo exercer o julgamento dentro da igreja, mas que de forma nenhuma eu devo levar a igreja a julgamento perante os incrédulos. Existem irmãos que, infelizmente, irmãos, amigos, pastores, que quando se sentem traídos pela igreja, eles levam a igreja a um julgamento, levam a igreja para os tribunais. Conheço pastores que foram levados a tribunais, cujos tribunais exerceram um julgamento sobre esses pastores. Isso trouxe sérias complicações a alguns desses pastores. Complicações emocionais, psicológicas, a ponto de eles não poderem mais subir no púlpito para pregar. Tudo porque o irmão levou o pastor a julgamento. Agora eu também conheço pastores que levaram a igreja a julgamento e trouxeram danos terríveis à igreja, porque a nossa justiça exerce julgamento e agora cabe à igreja cumprir o julgamento que foi lhe dado sobre ela. E a igreja acaba sofrendo também o dano. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso. Que nós, como crentes em Cristo, nós não podemos levar a igreja ao julgamento.
julgamento e ao tribunal humano. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque os assuntos da igreja são resolvidos dentro da igreja. E nós que nos dizemos crentes, que amamos ao Senhor Jesus Cristo, como nós iríamos fazer com que a igreja sofresse o dano? Então, de maneira nenhuma, um crente deve levar a igreja a julgamento. Essa é a segunda aplicação. Porque todas as vezes que a igreja é levada a um julgamento perante o tribunal humano, a igreja sofre o dano, seja ele financeiro, emocional, psicológico e espiritual. Como nós vamos ver o irmão que vai levar a igreja a julgamento? Nós vamos olhar o pastor que leva a igreja para julgamento. Então, de maneira nenhuma devemos levar a igreja a julgamento. Essa é a segunda pregação. Primeira, devemos exercer o julgamento dentro da igreja. Que é da igreja, compete à igreja. A segunda é que nós não devemos levar os nossos irmãos a um julgamento perante um tribunal de pessoas que não conhecem a Cristo, porque isso traz dano à própria igreja. E a terceira aplicação que eu consigo enxergar aqui, dentro desse texto, é que existe, meus irmãos, uma necessidade da igreja de buscar ao Senhor enquanto nós o podemos achar. Buscar sabedoria, entendimento da sua palavra, conhecimento, para viver os dias dos quais nosso Deus venha a ser glorificado. Há uma necessidade de buscarmos mais sabedoria. Não há nenhum sábio entre vós. 3 aplicações simples. Primeira, eu não devo levar. A primeira, eu devo exercer o julgamento dentro da igreja, todos nós juntos. A segunda, nós não devemos jamais levar o irmão ao julgamento perante o tribunal desse mundo. A terceira, nós devemos buscar a sabedoria de Deus para podermos viver dias melhores dentro da igreja. A sabedoria de Deus, ela é boa, agradável, perfeita, pura, indulgente. A sabedoria de Deus é algo que nos leva a conhecer cada vez mais quem Ele é e fazer com que nós possamos ir a viver dias melhores dentro da igreja. Paulo estava chamando aquela igreja novamente para os caminhos de Cristo, que eles pudessem vir a se amar mutuamente, se respeitar, buscando sempre a conciliação. Pois não foi isso que Cristo fez por cada um de nós. Ele nos reconciliou com Deus. Nós devemos nos reconciliar com aqueles com quem nós temos algumas adversidades, com quem nós temos algumas animosidades. Paulo chama a igreja sempre a reconciliação. Reconcilie-se. Faça perdão a Deus. Sofra o dano. Sofra a penalidade. Tenha coragem. Porque a igreja foi chamada, a igreja de Cristo foi chamada para exercer justiça, juízo. Nós somos chamados para isso. Para julgarmos e sermos julgados. E com a mesma medida com que nós estamos medindo, nós também seremos
Simples assim. Curva sua cabeça. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, no mundo em que nós estamos vivendo, as pessoas, ó Pai, têm procurado simplesmente aquilo que me agrada. As pessoas, ó Deus, têm buscado simplesmente os seus direitos. E a tua igreja, Pai, antes de buscarmos, ó Deus, por qualquer direito, nós temos deveres diante do Senhor. O dever de ser um cidadão do Reino dos Céus, em mundo de trevas. O dever de testemunharmos a respeito do teu nome. O dever de buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar. O dever de querer cada vez mais conhecer ao Senhor. O dever de querer sempre fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. O dever de negarmos a nós mesmos, negarmos a nossa vontade, o nosso eu, para que o Senhor venha crescer dentro dos nossos corações, na nossa mente, no nosso coração, para que possamos, ó Deus, amor, vir a fazer simplesmente a tua vontade. A tua palavra, Pai, nos mostra que o nosso coração tem que estar voltado não somente para o Senhor. Na igreja tua, nós exercemos julgamentos hoje. No futuro também exerceremos julgamento diante de Cristo, reinando com Ele. E hoje, mais do que nunca, a tua igreja, ó Pai, necessita exercer todo o julgamento correto diante do Senhor, diante da tua palavra, diante do teu Santo Espírito que está em nós. Nós sabemos, ó Pai, daquilo que devemos fazer. Por isso, no nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que o Senhor, com a tua graça, o teu amor, a tua bondade, molde os nossos corações para que possamos ir a fazer a tua vontade. Tens misericórdia de nós. Não permitas, ó Pai, que jamais venhamos, ó Deus, a levar um dos nossos irmãos a julgamento perante os tribunais dos homens. Não permitas, ó Pai, que nenhum de nós venha levar a tua igreja diante dos tribunais humanos, mas que possamos vir a saber exercer a autoridade que o Senhor nos deu como igreja, e uns para com os outros, para nos exortarmos, para nos corrigirmos, para até mesmo nos disciplinarmos. A igreja necessita exercer o julgamento hoje. A igreja santa, quando eu falo igreja, eu digo cada um de nós que estamos, somos santos, lavados e remidos do sangue de Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. E o Senhor exerce julgamento dentro dos nossos corações,
através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, através da tua graça, através do teu amor, porque nós somos os teus filhos. Por isso, ó Pai, não permita que venhamos a levar a tua igreja ou até mesmo algum irmão perante esses tribunais, mas que exerçamos o julgamento aqui dentro da tua casa. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor sabedoria. Sabedoria e discernimento da tua palavra. Sabedoria para poder, ó Deus amor, vir a agir de uma forma que agrade ao Senhor, para que o teu nome venha a ser engrandecido no nosso meio. Ajuda-nos como igreja tua. Nós somos os teus filhos. O Senhor nos tem abençoado com ricas sortes de bênçãos. Que nós venhamos a abraçar o Senhor, querer fazer a tua vontade, para agradar somente ao Senhor. Dai-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos chegando ao término do nosso culto. Essa semana será a semana de oração. Eu coloquei lá no grupo da igreja. E aí, o culto de oração será justamente nos lares. Segunda-feira será na casa pastoral. Todos os cultos às 19h30. Terça-feira está em aberto aqui. Mas nós gostaríamos que fosse na casa de algum irmão. Quarta-feira será na igreja, e aí será dirigido por mim aqui na igreja. Quinta-feira será na casa de um outro irmão, e aí os irmãos aqui pedem, estejam entrando em contato comigo para dizer: pastor, eu quero culto lá em casa. Sexta-feira será aqui na igreja. Nosso irmão Luizinho vai estar dirigindo o culto aqui na igreja. Então nós temos terça e quinta-feira abertos para o culto do lar na casa dos irmãos. E aí os irmãos estejam nos procurando para ter o culto do lar, do seu lar. Tá ok? Quinta-feira na casa do nosso irmão Luiz Carlos. E terça-feira na casa de Amaral. Pode ser? Isso. Então está aí. Segunda-feira na casa pastoral. Terça-feira na casa do presbítero Amaral. Quarta-feira aqui na igreja. Quinta-feira na casa do nosso irmão Luiz Carlos. E sexta-feira aqui na igreja. Então são esses os nossos avisos. E lembrando, domingo, a gente precisa da presença dos membros. Nós vamos procurar cada um dos membros para estarem presentes na nossa assembleia no próximo domingo, pela parte da manhã. E aí nós estamos contando com a presença dos membros. É uma assembleia especial dirigida pelo presbítero Amaral, que vai tratar a respeito da eleição pastoral para os próximos anos 2026 e 2027, do próximo ano. Então a igreja vai estar reunida aqui no próximo domingo, às 9 horas, o presbítero Amaral, juntamente com todos os oficiais, mas é o presbítero Amaral que dirige a assembleia, e essa é a assembleia especial apenas com esse único assunto, e os irmãos estão convidados a vir a essa assembleia. Foi colocado ali a portaria, convocando todos os membros para estarem presentes no próximo domingo às 9 horas. Vamos nos colocar de pé, cantar nossos salmos 275, palavra abençoada.
E a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo,